E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lívia e hoje eu estou fazendo o City Tour da cidade de Curitiba e eu estarei mostrando pra vocês. Eu tô fazendo uma City Tour com uma empresa, né, de turismo aqui e eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E eu já estou aqui no Jardim Botânico de Londrina, de Curitiba. E olha como que estão as cerejeiras aqui. Espero que vocês gostem. Jardim Botânico. Esse foi o primeiro local que visitamos. Tem uma área total de 278 mil metros quadrados. Lá dentro se encontra a tão famosa estufa, que aparece como cartão postal da cidade. Também o Espaço Cultural Franz Kreuzberg, Museu Botânico e Jardim das Sensações. O local conta com lanchonete e banheiros. Fizemos nosso passeio através de uma empresa que faz esse e alguns outros tipos de passeios por Curitiba e região. Existem várias empresas desse tipo que são confiáveis. Procure sempre por boas avaliações pela internet. Loja Corupelli. A loja com certeza tem parceria com a empresa de passeios. Ela se encontra a caminho do centro de Curitiba e conta com todo tipo de peças em couro. O local tem banheiro e o tempo de parada depende muito de quem está fazendo o passeio. Pagamos R$ 145 por pessoa para fazer o City Tour e compramos o passeio através do site da empresa. O passeio durou em torno de 4 horas e pode ser feito durante o período da manhã ou da tarde. Centro Histórico de Curitiba. Essa parte do passeio é toda feita de dentro da van. Passamos pela maioria dos pontos turísticos do centro da cidade e o guia explica em detalhes sobre a história de cada local. Existem também alguns passeios que são feitos durante a noite. Fizemos o nosso passeio durante um sábado de manhã, então a maior parte dos lugares que nós visitamos estavam cheios. O guia nos buscou no hotel que estávamos hospedados e nos deixou lá também depois que o passeio terminou. Bosque do Papa. O local abriga mais de 300 araucárias da área central e foi criado em homenagem ao Papa João Paulo II. Existem casas típicas ilustrando arquitetura e objetos do cotidiano de imigrantes poloneses no interior do bosque. Museu Oscar Niemeyer, ou Museu do Olho. Localizado muito próximo ao Bosque do Papa, o Museu Oscar Niemeyer, ou Museu do Olho, foi inaugurado em 2002. A instituição foca as artes visuais, arquitetura e design. Durante o passeio, é possível andar pelo prédio, mas não é possível entrar no museu. Para isso, seria necessário muito mais tempo de passeio. Porém, se tiver curiosidade de ver algumas das artes existentes no museu, é só entrar na exposição online. Vou deixar nos cards e na descrição para quem tiver curiosidade. Ópera de Arame. É um teatro que fica em uma área verde com vista para um lago e cascata artificial. É necessário comprar entrada no valor de R$10. Lá dentro se encontra restaurante, banheiros e programação cultural do Festival Vale da Música. Conforme o site, a Ópera de Arame terá em breve o primeiro teleférico de Curitiba. Parque Tanguá. Ocupa uma região de 235 mil metros quadrados. Foi construído onde antigamente existiam duas pedreiras. Na área superior, localiza-se o Jardim Pote Lazaroto, onde também se encontra um mirante com uma vista maravilhosa da flora da região. O local conta com ciclovia, pista de corrida, lanchonete,
banheiros e 2 estacionamentos. Parque Tingui. Localizado na região norte da cidade, possui lagos, pontes de madeiras cobertas, parque infantil, ciclovia e bastante área verde. Onde também se encontra um memorial ucraniano, criado em homenagem aos imigrantes ucranianos. No local, há réplicas de edificações típicas e até uma igreja ucraniana antiga do Brasil. Pessoal, vamos falar agora sobre os pontos positivos e negativos de se fazer um city tour com uma empresa especializada da região. Primeiro ponto positivo. O guia, durante todo o passeio, ele explica sobre todo o contexto histórico dos locais que a gente visita, o que torna a experiência muito mais interessante. Um segundo ponto positivo é que a gente não precisa perder tempo procurando local para estacionar. Principalmente nos finais de semana, deu para perceber que os parques ficam muito cheios, então provavelmente você vai ter uma dificuldade de encontrar local para estacionar. Então, quando você vai com um guia, e no caso o guia é ao mesmo tempo o motorista, ele deixa você na entrada do parque, você entra e ele vai procurar um local para estacionar, ou enfim, isso daí é uma responsabilidade dele. Terceiro ponto positivo é não precisar dirigir para nenhum lugar ou pegar um ônibus, um táxi, um Uber para ir até esses locais. Até porque se você quer fazer um city tour, você vai ter que passar por vários locais e às vezes, por exemplo, se você estiver de carro, você vai ter que se guiar por GPS. Às vezes o GPS te manda por caminhos que às vezes não são tão seguros. A gente, mesmo usando o GPS, pode acabar se perdendo. Então, se você não quer ter dor de cabeça com o caminho, nem a forma de como você vai se locomover, eu acho que o City Tour é uma ótima opção. E quarto ponto positivo é, eu pelo menos, me sinto muito mais segura fazendo um passeio com um guia do que um passeio que eu mesma criei o meu roteiro, sem conhecer o local. Então, se você quer fazer um passeio e se sentir mais seguro, eu acho que o City Tour, com uma empresa especializada do local, é pra você. Agora eu vou apontar os pontos negativos, na minha opinião. Um dos problemas é não conseguir passar tanto tempo nos locais como eu gostaria. A maioria das vezes, a gente tinha entre 20 a 30 minutos em cada lugar. A maior parte dos locais que a gente visitou são bem grandes, então você vê uma pequena parcela do lugar. Normalmente os lugares mais famosos e melhores de se ver, mas mesmo assim, se você tá procurando conhecer a fundo todos os locais, então a melhor opção seja fazer o City Tour por conta mesmo. O segundo ponto negativo, na minha opinião, é não poder descer nos pontos turísticos durante o passeio no centro. Eu imagino que se você fosse parar em todos os pontos turísticos do centro, o passeio ia demorar muito. Então, eles fazem mesmo o passeio de dentro da van, o que, assim, para algumas pessoas é um ponto negativo e para outras positivo. De qualquer forma, o guia, ele passa por todos os lugares e ele detalha muito bem sobre o contexto histórico daqueles locais. Então, eu acho que ainda assim é interessante mesmo dentro da van. O segundo ponto negativo, na minha opinião, é que no centro histórico a gente não para em nenhum momento, né? A gente não para em nenhuma igreja para tirar foto ou para conhecer melhor por dentro dos locais. E alguns pontos turísticos como praças, enfim, a gente não para em nenhum momento. O passeio é todo feito dentro da van, no centro histórico. E na minha opinião, é um ponto negativo, mas eu creio que para muitas pessoas é o suficiente apenas passar na frente e o guia explicar todo o contexto do lugar. Eu acho que isso fica ao seu critério, sobre ser um ponto negativo ou positivo. E o último ponto negativo é que o guia, ele não nos acompanhava dentro dos lugares. Então, por exemplo, a gente chegou no Jardim Botânico, ele chegou com a van até a entrada, num local de estacionamento, deixou a gente descer e daí ele falava, vocês têm tantos minutos para ficar nesse lugar e deixava a gente livre para ir conhecer qualquer parte que fosse mais interessante ao nosso ver. Novamente, eu acho que isso pode ser tanto um ponto positivo quanto negativo. Eu acho que depende muito do gosto de cada um. Então, para quem esse passeio é indicado? Se você quer conhecer Curitiba de forma
rápida e eficiente, um passeio com uma empresa especializada em City Tour é para você. Outra coisa, se você quer conhecer um pouco mais sobre a história de Curitiba de forma fácil, com uma pessoa te explicando, esse passeio também é para você. E até mesmo para pessoas que querem tirar umas fotos bem legais e diferentes na cidade, talvez esse passeio compense para você também. E por último, gente, eu vou deixar algumas dicas para você fazer um passeio mais gostoso. Primeiramente, marque o seu passeio com a empresa especializada com antecedência. Normalmente, se você for muito em cima da hora, por exemplo, hoje é sexta-feira e eu quero passeio para sábado, você provavelmente não vai conseguir vaga para esse passeio. Segundo, se você passa mal muito facilmente, andando em qualquer tipo de veículo, leva um remédio para enjoo, porque a gente nunca sabe como o guia vai dirigir a van. Então, eu acho que isso é um ponto que às vezes a gente esquece, mas é muito importante. Terceiro, que na minha opinião é muito importante, não esqueça de levar repelente. Durante esses passeios a gente visita muitos locais com mata e alguns têm muitos insetos, principalmente pernilongos e borrachudos, então vá preparado. Quarto, tome um bom café da manhã ou um bom almoço, mas de qualquer forma não esqueça de levar água e até mesmo um lanchinho. Querendo ou não, são 4 horas de passeio. E por último, lembre-se de ir ao banheiro antes de começar o passeio. Por todos os locais que a gente passou, a maioria deles tinha banheiros públicos, porém, sabe como é que é aquele banheiro público? Normalmente não dá nem coragem de entrar. Então, não se esqueça de ir ao banheiro antes do passeio. Beleza, gente? Esse foi o vídeo, eu espero muito que tenha te ajudado a decidir a fazer um passeio de City Tour em Curitiba com uma empresa especializada ou não. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse e me segue lá no Instagram, beleza, gente? Um beijo e até a próxima!